E aí galera, tudo bem? Como é que vocês estão, né? Bora para mais um dia aqui. Acabou liberando esse valorzinho aqui para mim que eu tinha até esquecido que eu tinha entrado nessa conta, galera. É porque eu tenho outras contas, essa aqui é uma conta aqui que eu acabei abrindo para estar fazendo esse treinamento com vocês, né? Essas operações com vocês. E eu acabei participando de campeonato, eu adoro participar desses campeonatos que a própria IQ acaba liberando pra gente, né? Então eu acabo fazendo essas operações aí pra ver até onde eu vou chegar, até que nível eu consigo estar chegando, né? Porque se eu perder aqui, eu perdi apenas o valor do campeonato, né? Então eu vou fazer aqui umas operações com vocês, galera. Eu vou estar mostrando pra vocês como é que eu faço, tá bom? Eu sempre deixo a metade da tela aqui com vídeos motivacionais, né? Vídeos motivacionais enquanto eu vou fazendo as minhas operações. Tá bacana? A gente começou aqui no campeonato aqui com uma banca de R$ 100, tá? Claro que é uma banquinha pequenininha, né? Mas eu vou tentar aí mostrar para vocês até quanto eu posso estar conseguindo alavancar essa banca aqui, porque aqui a gente vai apostando, 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 não tem um limite específico assim de parar, né? Porque se perder, perdeu. Entendeu? Aqui é se perder, perdeu, faz parte do jogo, né? Então eu vou colocar aqui um vídeo motivacional para estar rolando aqui enquanto eu faço as operações, tá bom? É assim que eu gosto de fazer, eu sempre gosto de estar assistindo os vídeos aqui, tá? Então eu vou deixar rolando aqui para vocês enquanto eu vou fazendo as minhas operações aí, tá bom? Usando sempre o gerenciamento, tá bom? Gerenciamento à risca, porque é ele que vai me auxiliar, ele que vai me orientar para estar fazendo, para estar me explicando, para estar mostrando o que eu posso ou não fazer, tá bom? É com o gerenciamento aí, né, que vai fazer a total diferença aí, né, galera? Então vamos ver nas próximas jogadas o que vai acabar rolando. Tá bacana? Então eu espero que você goste. Tá, ó, já coloquei essa aqui para cima, já postei essa para cima dando continuidade na alta, né? Já coloquei como continuidade na alta. Espero eu que ela já venha atrás aí, ó. Estou buscando aí, galera, estou buscando 2%, né? O valor mínimo é R$ 2. Então ali como na primeira entrada eu já não consigo operar com R$ 2, então vou entrar na segunda. Então tecnicamente eu vou estar buscando aí 2%, tá bacana? Então, galera, eu vou estar operando aí no decorrer do vídeo, aí no decorrer das operações, vocês vão ver nas minhas entradas se eu vou estar saindo no lucro, né? Se eu vou estar saindo positivo ou negativo, tá bacana? Espero que vocês gostem, meu. Espero que gostem. Assista aí, se divirta, tá bom? Vamos, enquanto isso, eu vou colocar o áudio aqui, motivacional, para a gente poder estar operando e ouvindo palavras, né, de sucesso, palavras de bênção, né, de propósito, de prosperidade, porque a gente acaba atraindo mais isso aí. Bom, galera, pode ver que a primeira, infelizmente, aí não deu certo, né, a primeira entrada, mas acontece, né? Você nunca vai acertar sempre todas de primeira, você nunca vai errar, acertar, né, todas as entradas logo de primeira. Por isso que eu sempre recomendo vocês aí ter bastante oportunidade, né? Ter 5, 6 oportunidades aqui já é bacana, é show de bola, para vocês estarem conseguindo, tá? Alavancar, né? Alavancar a banca de vocês. Tá bacana? Então, galera, eu vou colocar o vídeo aqui, vou colocar certinho aqui o áudio, o vídeo, vou colocar, deixar rolando o som enquanto a gente faz as nossas operações, tá? Espero que vocês aproveitem, meu. Apenas 5% das pessoas têm metas. Então, o primeiro passo em relação à clareza é saber para onde você está indo, o que deseja ser, ter e fazer. A segunda chave em relação à clareza é a decisão. Seja decisivo. Nunca conheci uma pessoa de sucesso que fosse indecisa e nunca conheci um fracassado que fosse decidido. Seja decidido. Desenvolva a característica e a qualidade da decisão. Sabemos que a razão pela qual somos indecisos é o medo de cometer erros. Mas o problema é que nossa forma de pensar se torna um hábito, e o hábito da indecisão pode nos levar ao fracasso. Podemos ser talentosos, inteligentes e ambiciosos, mas se não conseguirmos tomar decisões difíceis em nossa vida e não pudermos tomar decisões de forma adequada, o que acontece é que estaremos sempre trabalhando para aqueles que as tomam. A coisa interessante sobre decisões é que cerca de 80% delas precisam ser tomadas na primeira vez em que surgem. Se você tomar decisões todas as vezes que surgirem, mais cedo ou mais tarde, desenvolverá o hábito da decisão. Você terá clareza sobre o que deseja,
E é fácil tomar decisões quando sabe o que deseja alcançar. A diferença entre sucessos e fracassos não é que os bem-sucedidos tomam decisões corretas, mas sim que os bem-sucedidos tomam as decisões corretas. O terceiro aspecto da clareza é ter uma visão para si mesmo e uma visão para a sua vida. A chave para ter uma visão é ter um sonho. Na música, dizem que é preciso ter um sonho para que ele se torne realidade. E é possível realizar seus sonhos. Todos os grandes movimentos e avanços ao longo da história foram sonhados. Foram pessoas com sonhos. Foram pessoas com visões. Todos os líderes têm visão. No livro de Salomão, disse que onde não há visão, o povo perece. Metafisicamente, isso significa que quando as pessoas não têm visão, elas se apagam por dentro, perdem o entusiasmo e o brilho da vida. A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Isso significa ter uma visão, e mesmo que essa visão esteja no ar ou no céu, construir uma base para seus sonhos. E quando observamos homens e mulheres que saem da pobreza e da obscuridade para a fama e o reconhecimento, invariavelmente vemos alguém que tinha uma visão do que poderiam ser e ter na vida, algo além do que eram. Todos nós já tivemos uma experiência assim. Quando éramos crianças, sonhávamos em crescer e ter nossos próprios carros. À medida que envelhecemos, sonhamos em ter nossas próprias casas e famílias. O problema é que nossos objetivos costumam ser tão modestos que mesmo quando os alcançamos, eles não nos enchem de entusiasmo. Portanto, sonhe grandes sonhos. A segunda carta dos 10 é competência. E essa é uma descoberta que fiz há alguns anos. E isso me surpreendeu porque estudei sucesso por anos e depois li o livro Em Busca da Excelência. E depois A Busca pela Excelência. E depois Reencontrando a Excelência. E Perdendo a Excelência e todos os livros sobre excelência. Percebi algo que não tinha notado. É quase como se algo fosse revelado em minha mente. Notei que cada homem ou mulher que estudei e que alcançou qualquer tipo de sucesso em qualquer área, fez isso após se comprometer a se tornar excelente nessa área. Comecei a comparar e a conversar com as pessoas. Converso com milhares de pessoas quase todos os meses. Descobri que nunca encontrei alguém bem-sucedido que não fosse excelente no que fazia. Essa competência, o compromisso em se tornar excelente em seu campo escolhido, é um requisito fundamental para o sucesso. Se você não é bom no que faz, não tem chance em nossa sociedade competitiva, a menos que ganhe na loteria. E apenas 5% ou 10% são excelentes. Você deve se comprometer com a excelência. Você deve se comprometer a se tornar o melhor. E a coisa maravilhosa é que a excelência é uma jornada. Não é um destino, você nunca chega lá. Comodismo e satisfação são os inimigos da excelência. Mas uma vez que você se compromete a ser excelente, o mundo inteiro se abre para você. Um ponto crucial da excelência é que isso significa simplesmente fazer o seu melhor em cada momento e sempre buscar melhorar. A excelência gera oportunidades, pois quando você se torna bom, abre-se uma torrente de oportunidades à sua frente. Quando você se torna excelente, chama a atenção das pessoas e elas procuram você, dando-lhe mais responsabilidades e oportunidades. Quando fazemos algo bem, nos sentimos confiantes e orgulhosos. Sentimos-nos como vencedores. Mas quando fazemos as coisas de forma mediana, não ganhamos nada. Por isso, empresas comprometidas com a excelência não se destacam milhares de por cento em uma única área. Elas se destacam em 1% ou 2% em 100 áreas diferentes. Essa é a chave. Não é necessário ser drasticamente diferente dos outros. Basta ser um pouco diferente nas áreas críticas que fazem a diferença. E você pode alcançar isso ao fazer disso um objetivo, colocando-o como meta e trabalhando para isso. Você pode se tornar o que quiser se esforçar para isso. Quanto mais você trabalha duro, melhor se torna. O milionário médio nos Estados Unidos trabalha de 12 a 13 horas por dia, cerca de 60 a 65 horas por semana. O trabalho árduo é essencial. Na nossa sociedade, trabalhar apenas 8 horas por dia é o mínimo para sobreviver. Tudo o que excede 8 horas é para o sucesso. E se você trabalha apenas 8 horas por dia, está correndo riscos. Trabalhar apenas 8 horas por dia significa que você deve ter alguém para cuidar de você ou depender de uma herança, porque isso só garante sobrevivência em nossa sociedade altamente competitiva. Trabalhar 9 horas dá
AOS outros uma vantagem sobre você. E trabalhar 10 horas dá-lhes uma vantagem ainda maior. Cada hora, além das 8 horas que você investe, é um investimento em seu futuro, em seu sucesso. E se investir horas extras, seja estudando, lendo ou trabalhando, valerá a pena e valerá muito. É como plantar uma semente no solo. A planta que cresce a partir dessa semente não é apenas uma, mas centenas. Surge uma floresta, mas você deve plantar a semente primeiro. A próxima letra, C, significa concentração. Concentração. Acredito que a habilidade de focar e se concentrar são as chaves para o sucesso na vida. Na vida, nunca há tempo suficiente para fazer tudo, mas sempre há tempo suficiente para fazer o que é importante. Em vez de se concentrar no que é fácil e divertido, que é o que a maioria das pessoas faz, você sabe o que elas fazem? Elas fazem uma lista de tarefas e começam pelas menos relevantes. No final do dia, não realizaram nada importante. Pessoas de sucesso concentram-se nas tarefas essenciais e lembram-se de que gastar tempo em tarefas não essenciais é uma perda de tempo. Gerenciar o tempo não se trata apenas de administrar o tempo, mas sim de gerenciar a vida. Todos têm as mesmas 24 horas por dia, mas a habilidade de se concentrar, de disciplinar a mente e de usar a força de vontade para focar em uma coisa de cada vez é uma qualidade de todos os bem-sucedidos. Nada grandioso jamais foi realizado sem a habilidade de focar única e intensamente em uma coisa de cada vez. Desenvolva um senso de urgência. Somente 2% da população possui esse senso de urgência. Apenas 2% fazem as coisas rapidamente. 2% da população tem uma inclinação para a ação. No maravilhoso livro de Tom Peters, Em Busca da Excelência, ele afirma que todas as empresas excelentes têm uma tendência à ação, enquanto aquelas que não se classificam como excelentes fazem as coisas quando se lembram delas. Você os contata com um problema ou uma reclamação e ouve deles somente após 3 ou 4 semanas. Mas as empresas excelentes, ao serem contatadas com um problema ou uma reclamação, prontamente resolvem em questão de minutos. Portanto, cultive um senso de urgência e conquiste a reputação de alguém que age rapidamente. Desenvolva uma reputação de velocidade e confiabilidade, e seu futuro se abrirá diante de você. Se você adotar o hábito de trabalhar rapidamente, especialmente em vendas, estará desenvolvendo a urgência em sua ação. Atenda uma ligação com uma pergunta. Vá até eles imediatamente. Alguém enfrentando um problema, resolva-o sem demora. Alguém precisa de algo? Responda rapidamente. Mesmo quando se trata de fornecer um intervalo para café ou almoço, faça-o prontamente. Desenvolver essa reputação de agir rapidamente valerá a pena. A próxima letra, C, é criatividade. Desperte seu potencial criativo. Aceite o fato de que cada ser humano é um gênio e que todos os homens e mulheres são criativos. A criatividade surge da maneira como respondemos ao mundo, fazendo perguntas, sendo flexíveis e curiosos. A curiosidade é a marca registrada da criatividade. Os mais inteligentes, aqueles com a melhor educação e maior experiência, frequentemente fazem mais perguntas. Eles são abertos e flexíveis, capazes de ajustar sua abordagem quando novas informações contradizem o que já sabem. Lembre-se de que 80% do que fazemos hoje em nosso negócio será diferente em 5 anos. As coisas estão mudando rapidamente. Tudo o que você precisa é de uma ideia 10% nova para iniciar um sucesso. Quero dizer algo. Se você quiser ser rico na vida, se quiser se tornar muito rico, até mesmo um milionário, pode fazê-lo se estiver disposto a pagar o preço. A maioria das pessoas se torna milionária ao oferecer um serviço ligeiramente melhor do que o comum, algo que as pessoas usam o tempo todo. Seja um pouco mais rápido, adicione um toque de elegância ou fineza. Trate as pessoas com mais educação. O restaurante que tem clientes fiéis pode oferecer comida apenas 5% diferente dos outros, mas é a maneira como tratam os clientes que faz a diferença. Você pode realizar qualquer coisa que desejar na vida. Tudo o que precisa fazer é encontrar uma ideia 10% nova. Flua com sua mente, leia jornais, leia livros e faça perguntas. Por que as pessoas fazem as coisas da maneira que fazem? A próxima letra é C para consideração.
A qualidade de seus relacionamentos com outras pessoas, mais do que qualquer outra coisa, determinará seu sucesso na vida. Sua habilidade em se conectar com outras pessoas e interagir bem com elas influenciará sua felicidade, sucesso, aprendizado, riqueza e muito mais. Adquira habilidades interpessoais necessárias para o sucesso. Faça cursos de comunicação, cursos sobre escuta eficaz, cursos de falar em público. Lembre-se de que a comunicação eficaz é fundamental para o sucesso. E lembre-se, 80% do que estamos fazendo hoje em nosso negócio será diferente em 5 anos. Não importa de onde você vem, o que importa é para onde vai. Muitas vezes exageramos o que podemos fazer em 1 ano, mas também exageramos o que podemos fazer em 5 anos. Há um fenômeno chamado fenômeno do golpe de peixe, que basicamente diz que o peixe não está ciente de que está na água, porque está completamente cercado por ela. É parte do seu ambiente. Às vezes podemos nos encontrar em situações tão dinâmicas, cheias de oportunidades para o sucesso financeiro, e nem percebemos. Comparamos isso com nossas atividades diárias, competições locais e assim por diante. No entanto, o resto do mundo está realmente lutando, enquanto... No planejamento estratégico com empresas, sugerimos criar uma fantasia de 5 anos. Ou seja, imagine como sua vida seria perfeita daqui a 5 anos, e depois volte ao presente e pergunte-se o que precisa fazer para chegar lá. Dividimos essa visão em 4 áreas críticas: sua empresa, sua carreira, sua renda, sua família e relacionamentos, sua saúde e sua situação financeira geral. Cerca de 99% da sua felicidade ou infelicidade dependem do sucesso ou fracasso nessas 4 áreas. Ter uma imagem clara do que deseja para o futuro ajuda a definir metas e tomar medidas para alcançá-las. Aqui está o mais incrível. Você sempre pode identificar o primeiro passo. Você sabe o que precisa fazer mais, menos, diferente ou parar de fazer. E quando dá esse primeiro passo, 3 coisas acontecem. Primeiro, você recebe feedback para se ajustar. A vida é um processo de experimentação, feedback e correção. Segundo, sua criatividade é ativada pela ação. Você se torna mais inteligente e seu cérebro funciona de maneira mais eficaz. Terceiro, você ganha confiança. Quanto mais ações você toma em direção aos seus objetivos, mais confiança você adquire, mais criativo se torna e mais energia e felicidade experimenta. Você se sente no controle de sua vida e se sente poderoso. Os 20% mais bem-sucedidos em qualquer sociedade ou negócio são proativos, sempre tomando ações. Os 80% restantes são passivos, esperando por instruções. Os 10% mais bem-sucedidos colhem todas as recompensas, fazendo todo o dinheiro e progresso, principalmente no longo prazo. Algumas pessoas dão o primeiro passo, depois o segundo e o terceiro, continuando a receber feedback e gerar ideias. Elas podem falhar, cair, mas são intensamente orientadas para a ação. Se há algo que distingue as pessoas de sucesso, como você, é que são orientadas para a ação. Como eu sei que você é orientado para a ação? Você está aqui porque é uma pessoa orientada para a ação. Para estar aqui hoje, você teve que passar por muitos desafios, problemas e inconveniências. Peter Drucker, um renomado guru da gestão, tinha uma observação notável que admiro muito. Ele afirmou que muitas vezes superestimamos o que podemos realizar em 1 ano, mas subestimamos o que podemos alcançar em 5 anos. Isso nos leva a outra ideia que gosto de explorar. Imagine que você possui uma espada mágica que lhe permite, por uma noite, se tornar um mestre em qualquer habilidade relacionada ao seu negócio. Você poderia alcançar o nível de excelência, até mesmo fazer parte do 1% superior em sua área. Se você pudesse desenvolver uma habilidade em apenas 24 horas, ou acordar pela manhã sendo absolutamente excelente nessa habilidade, qual habilidade você consideraria mais valiosa para o sucesso em seu negócio? Muitas pessoas estão a apenas uma habilidade de distância de dobrar sua renda, e a maioria de nós sabe qual habilidade é essa. Se você não consegue identificar essa habilidade, pode ficar preso.
O caminho para avançar é aprimorar as áreas mais críticas. Ao focar no desenvolvimento da habilidade mais relevante para o seu negócio, você estará no caminho certo para o sucesso. Um estudo realizado ao longo de 25 anos na Universidade da Flórida revelou que as pessoas que passaram do nível mais baixo ao topo de empresas Fortune 500 e Fortune 1000 seguiram a mesma estratégia. Eles identificaram a habilidade mais importante para a fase atual de suas carreiras e se dedicaram exclusivamente a aprender e aprimorar essa habilidade. Isso envolveu a leitura de livros relevantes, participação em cursos, ouvindo programas de áudio e um plano de estudo sério que durava semanas, meses ou até mesmo um ano. Quando as pessoas começaram a elogiar suas habilidades nessa área, eles sabiam que haviam alcançado a mestria. Em seguida, eles buscavam a próxima habilidade relevante. Essa abordagem é como subir uma escada, com cada degrau representando a maestria de uma nova habilidade. O que torna isso incrível é que, ao se concentrar no desenvolvimento de uma habilidade específica, sua mente se sintoniza automaticamente no modo de melhoria. Isso resulta em melhorias em todas as áreas, sem que você precise se esforçar conscientemente para isso. Isso é conhecido como prática deliberada e é a chave para o sucesso. A chave é praticar uma habilidade de cada vez. Uma vez que você tenha dominado essa habilidade, a jornada continua. No entanto, a única pessoa que pode impedi-lo de dominar uma habilidade é você mesmo. A falta de disciplina e de gerenciamento pessoal são os maiores obstáculos. Não se deixe levar por desculpas como falta de tempo, cansaço ou ocupação. Segundo a pesquisa, dedicar cerca de 2 horas por dia, 5 dias por semana, a uma prática deliberada é suficiente para dominar uma habilidade. Quando você domina uma habilidade, você faz a pergunta novamente: qual é a única habilidade que me ajudaria mais a alcançar meus objetivos financeiros e de negócios? Geralmente, a habilidade mais fraca em um grupo limitado de habilidades é a que mais impacta seu sucesso e renda. Após aprender uma habilidade, você percebe que pode aprender qualquer coisa que desejar. A falta de confiança desaparece e você se sente empoderado. A partir desse momento, sua vida se torna uma jornada de aprendizado contínuo, uma busca por se tornar um mestre em várias habilidades. Cada vez que você aprimora uma habilidade, você se torna um profissional mais versátil e confiante. É um processo de melhoria constante, um passo de cada vez, rumo ao sucesso. Eu sou o autor mais proeminente de gestão de tempo no mundo, com livros em 42 idiomas. E o que descobri ao estudar a gestão do tempo foi este conceito de consequências, que foi um desses conceitos que mudou a minha vida. O que ele disse foi que algo é importante quando tem grande potencial de consequência. Algo é insignificante quando tem poucas ou semelhantes consequências. E qual é a diferença entre pessoas de alto desempenho e pessoas comuns? Pessoas de alto desempenho fazem mais e mais coisas que têm grande potencial de consequência. Não consequências garantidas, mas consequências potenciais. As pessoas comuns passam mais tempo fazendo coisas que têm poucas ou semelhantes consequências. Em outras palavras, se fizessem tudo o dia, não faria diferença. Mas as pessoas de alto desempenho percebem que há 2 ou 3 coisas que podem fazer: aprender uma habilidade crítica, tomar uma decisão crítica, agir de forma importante. Há certas coisas que podem fazer que têm um enorme potencial de consequência. Tive experiências em que encontrar a pessoa certa no momento certo na minha carreira levou a milhões de dólares de renda. E as consequências? Olho para trás e digo: se não tivesse tomado essas medidas e não tivesse sido assertivo, agressivo, viajado e feito todas essas coisas para estabelecer essa relação, a diferença teria sido fenomenal. Portanto, é uma ótima pergunta para você fazer. Quais são as consequências do que está fazendo? E de todas as coisas, o pensamento tem as maiores consequências. A qualidade do seu pensamento tem as maiores consequências de todas. Warren Buffett estava em um jantar com Bill Gates e Bill Gates Sr. Eles estavam conversando, pois Bill Gates e Warren Buffett eram bons amigos e trabalharam juntos por muito tempo. O pai de Bill Gates, um empresário muito bem-sucedido em Seattle, estava presente no jantar e os 3 estavam conversando. Alguém se aproximou deles e perguntou:
Desculpe, senhoras e senhores, estou interrompendo, mas tínhamos uma pergunta para vocês. E ele disse: qual é a habilidade mais importante para o sucesso? E os três se viraram e disseram a mesma palavra simultaneamente: foco. Foco é o requisito mais importante para o sucesso. Com foco, você pode fazer qualquer coisa. E sem foco, você não pode fazer nada. Foco é a chave para o sucesso. No entanto, todos os três disseram isso simultaneamente, sem perguntar a cada um. Foco. E é realmente interessante porque comecei a ensinar esse conceito no ano 2000. Iniciei um programa de treinamento e mentoria que chamo de ponto de foco. Treinamento do ponto de foco. Você sabe, o ponto de foco é como quando você segura uma lupa de uma certa maneira, ela tem um ponto de foco que queima, e você pode concentrá-lo em 3 coisas. Então, eu chamo de ponto de foco. E ensinei milhares de proprietários de negócios em todo o mundo, em várias línguas, como eles podem examinar cada parte de seu negócio e se concentrar na única coisa em cada área que podem fazer agora e que terá o maior impacto positivo. Tudo o mais que fazem tem um impacto menor ou nenhum. E sua capacidade de escolher a única coisa que pode ter o maior impacto em sua vida em qualquer momento. E o ponto de foco. O ponto de foco é a chave para o seu sucesso. É por isso que estou tão preocupado com o que chamo de atração pela distração. É tão prejudicial porque garante o fracasso na vida. Você se torna viciado em distrações e não consegue parar. Você fica como um pato atordoado que precisa de sua distração. E se você é viciado em distrações, você não pode se concentrar. E se você não pode se concentrar, não tem chance contra alguém que pode. É por isso que estou enfatizando isso, mas quero que você pense sobre isso. Porque a maioria das pessoas é arrastada pela atração da distração e não está nem ciente disso. Muitos de vocês ficarão surpresos quando falo sobre isso, porque nunca haviam pensado nisso. Vocês nunca tinham percebido o quanto passam distraídos durante o dia. E a resposta é cerca de 80%. E o resto do tempo, no final do dia, estão muito cansados para fazer algo valioso. Coisas realmente importantes que têm consequências potenciais. Portanto, sua habilidade de ganho é sua qualidade mais importante. E sua habilidade de ganho significa desenvolver uma habilidade de gerenciamento de tempo que o ajude a obter os resultados mais importantes, que determinam seu sucesso e felicidade. Agora, aqui está o grande ponto. Dizem que a felicidade é a realização progressiva de um objetivo valioso ou ideal. Quando você se sente verdadeiramente progredindo em direção à conquista de algo importante para você, você se sente feliz. E seu cérebro libera endorfinas. Agora, as endorfinas são diferentes da dopamina, mas são as drogas felizes da natureza. Elas fazem você se sentir feliz. As endorfinas tornam você mais criativo. Elas te deixam mais calmo. Elas te tornam mais resiliente. Elas te deixam mais concentrado. Além disso, elas proporcionam mais energia. Portanto, as pessoas com níveis elevados de endorfinas são muito saudáveis. Elas dormem bem, são extremamente resilientes. Elas mantêm a criatividade constantemente. E você pode realmente desenvolver um vício positivo em endorfinas. A maneira de fazer isso é trabalhar regularmente em coisas que o conduzam em direção a AOS e seus objetivos. Todos os dias você sente esse progresso fortalecido, esse impulso fortalecido. Os seres humanos são projetados para sentir felicidade quando percebem que são eficazes, que estão alcançando algo, que são produtivos, que são valiosos. Um dos desafios com as endorfinas, em qualquer país que as tenha, mas especialmente no ZIAA, é que as pessoas podem se tornar rapidamente viciadas em endorfinas. No entanto, ao se tornarem viciadas em endorfinas e na busca de gratificações instantâneas, podem ficar descontentes, desenvolver sentimentos de inferioridade e até mesmo se envolver em comportamentos autodestrutivos, como o alcoolismo. Toda a alegria de viver desaparece quando não estão realizando algo produtivo, quando não estão contribuindo. A regra fundamental é que sua autoestima e autoconfiança são amplamente determinadas pelo sentimento de que está contribuindo mais do que está recebendo. É um conceito simples. Você se sente bem quando percebe que está contribuindo mais do que está recebendo. Se está em um trabalho e sente que não está contribuindo tanto quanto estão lhe pagando, fica frustrado. Isso parece ter um efeito negativo em sua resiliência.
No entanto, quando sente que está fazendo um bom trabalho, que está realmente fazendo a diferença e contribuindo, sente-se maravilhoso consigo mesmo. A única maneira de alcançar isso é estabelecer metas claras e, em seguida, concentrar-se. Você já se perguntou por que algumas pessoas têm mais sucesso do que outras? Por que algumas ganham mais dinheiro, são mais felizes, têm melhores empregos, relacionamentos mais sólidos, uma saúde melhor e parecem desfrutar mais da vida? Bem, quando eu tinha 15 anos, essa pergunta começou a me intrigar. Passei mais de 25 anos viajando para mais de 80 países, trabalhando em 30 empregos diferentes e investi um total de aproximadamente 30 mil horas de estudo para tentar encontrar a resposta. Porque algumas pessoas são mais bem-sucedidas do que outras e conhecem algo que as diferencia. Descobri que esse é um dos tópicos mais estudados do mundo e há mais informações disponíveis sobre essa questão do que nunca. Hoje podemos afirmar com total confiança que o sucesso é tão previsível quanto o nascer do sol no leste e seu pôr no oeste. Se você deseja saber como reprogramar sua mente para conquistar todos os seus sonhos e desejos, clique no primeiro link da descrição e conheça nosso programa exclusivo de desenvolvimento pessoal. Hoje você pode alcançar o sucesso mais rapidamente do que jamais imaginou. Basta fazer duas coisas fundamentais. Primeiro, tome a decisão de superar todos os seus níveis anteriores de realização. Decida ser bem-sucedido e atingir seus objetivos enquanto os estabelece. Segundo, aprenda como fazer isso. Este curso foi elaborado para lhe mostrar como. Começamos há alguns anos e mais de 150 mil homens e mulheres já passaram por ele. Muitos afirmam que é como ter uma nova chance na vida. Um homem nos disse que é como receber uma carta do futuro. Nas próximas horas, ensinaremos as coisas mais importantes que foram descobertas, redescobertas e passadas ao longo de 4.000 anos. Ciência, religião, metafísica, psicologia, filosofia e todos os campos esotéricos de estudo chegaram às conclusões que compartilharemos neste programa. Se você aplicar pelo menos algumas das lições que aprenderá aqui, poderá melhorar significativamente seus resultados. Agora, para estudar esse tópico, é preciso deixar de lado algumas noções anteriores. Há muito tempo, eu tinha a ideia de que para ser bem-sucedido, era preciso ser especialmente inteligente, ter uma educação excelente, ter muita sorte, contatos ou uma aparência atraente. Porém, revi completamente essa ideia, e não há uma correlação direta entre sucesso e inteligência, educação, sorte, contatos ou aparência. Embora esses fatores possam ser úteis em alguns casos, não são a base do sucesso. Antes de continuarmos, deixe-me explicar o que significa sucesso. Quando comparamos humanos e animais, percebemos que os animais têm o que é chamado de instinto de sobrevivência. Eles trabalham para garantir comida, um lugar para dormir e um local para se abrigar. Em contraste, os humanos têm algo que pode ser chamado de instinto de sucesso. Este instinto significa que os seres humanos são inerentemente direcionados ao sucesso, algo natural para eles. Ser uma pessoa bem-sucedida ou desejar o sucesso é tão natural quanto respirar. A busca pelo ter, ser e fazer mais, a realização do seu potencial como ser humano, faz parte essencial da natureza humana. Nunca estamos satisfeitos enquanto estamos vivos. Sempre desejamos mais, queremos ser mais e fazer mais. Então a pergunta é: por que apenas algumas pessoas alcançam o sucesso na vida? Vamos falar sobre o que envolve o instinto de sucesso. Eu tenho estudado isso há muitos anos e, com base na minha pesquisa, o sucesso pode ser dividido em 7 categorias. Existem 7 ingredientes para o sucesso. E se você tiver esses 7, pode aplicá-los a qualquer coisa que deseje na vida. Vamos dar uma olhada. Em primeiro lugar, o ponto de partida para o sucesso, o mais importante na jornada humana, é a paz interior. A paz interior significa se sentir feliz, em harmonia e com tranquilidade interna. A paz interior também envolve liberdade, especialmente da fome, do estresse, da ansiedade e do desejo por emoções negativas, como culpa. A paz interior é o primeiro e mais importante ingrediente do sucesso, porque mesmo que você alcance algo na vida, não poderá desfrutá-lo sem paz de espírito. Em segundo lugar, temos a saúde e a energia.
Saúde e energia são fundamentais para o sucesso. Se estamos saudáveis, estamos livres de doenças, desconforto, dor e sofrimento. No entanto, a energia também é crucial. Hoje sabemos, através de extensas pesquisas em medicina e psicologia, que há uma correlação significativa entre a paz de espírito e a energia. Cerca de 80% a 90% das doenças que afligem o corpo humano, incluindo as causas de morte prematura, estão relacionadas a desequilíbrios na paz de espírito. A medicina psicossomática baseia-se na descoberta de que a mente afeta o corpo. Portanto, para atingir níveis mais elevados de paz de espírito, automaticamente obtemos melhores níveis de saúde e energia. Relações. Relações amorosas significam que temos a capacidade e habilidade de construir relacionamentos amorosos de longo prazo com outros homens e mulheres. Isso envolve a capacidade de dar e receber amor, sendo a manutenção de relacionamentos amorosos uma parte essencial de nossa natureza humana. Quando analisamos as relações amorosas, percebemos que a maioria dos problemas que enfrentamos na vida, cerca de 85% deles, se resolvem por meio da qualidade de nossos relacionamentos com outras pessoas. A qualidade e a quantidade de nossos relacionamentos são um verdadeiro indicador de quão bem estamos como seres humanos. A maneira como lidamos com os desafios em nossos relacionamentos, desde a infância até a idade adulta, pode influenciar nossa saúde, energia e paz de espírito. Relações estáveis resultam em estabilidade na saúde e energia, proporcionando paz de espírito. Uma das melhores maneiras de medir relações amorosas é simplesmente se perguntar quanto você ri com outra pessoa. Isso é importante, pois a primeira coisa que desaparece em um relacionamento feliz e uma das primeiras coisas a diminuir quando um relacionamento começa a esfriar é o riso. O riso, por ser uma expressão totalmente espontânea da vida, é o verdadeiro indicador de uma personalidade saudável e um relacionamento saudável. O quarto ingrediente do sucesso é a liberdade financeira. Isso significa que você possui recursos suficientes para não se preocupar com dinheiro. Algumas pessoas tendem a dizer que o sucesso se resume apenas ao dinheiro e que não estão interessadas nele. No entanto, a verdade é que o dinheiro é importante. O dinheiro é necessário para comprar roupas, livros, receber educação, pagar cuidados médicos, viajar e desfrutar das coisas boas da vida. Cada um de nós precisa chegar a um ponto em que tenhamos a capacidade de ganhar dinheiro suficiente para não se preocupar mais com ele, e assim possamos direcionar nossa atenção para coisas mais elevadas, como nossos relacionamentos, saúde, desenvolvimento mental e expansão da vida emocional e espiritual. A maioria das pessoas, infelizmente, não ganha o suficiente como gostariam. Neste curso, você aprenderá como ganhar a maior parte do dinheiro que deseja ao longo da vida, desde que esteja disposto a se esforçar e pagar o preço necessário. O quinto ingrediente do sucesso são os objetivos e ideais valiosos. Objetivos e ideais são importantes, pois nos fornecem um senso de significado e propósito. O Dr. Viktor Frankl, fundador da logoterapia, concluiu após extensa pesquisa que, como seres humanos, precisamos de sentido e propósito em nossas vidas. Precisamos saber o que estamos fazendo, algo importante para nos motivar. Precisamos acreditar no que fazemos e receber estímulos, motivações, incentivos e emoções na vida. Portanto, objetivos e ideais valiosos desempenham um papel crítico. Ter objetivos e ideais que estejam alinhados com seus valores é fundamental, pois aproximadamente 80% ou mais das pessoas têm poucos valores ou falta de direção, o que contribui para a infelicidade. O sexto ingrediente do sucesso é o conhecimento e a compreensão. Isso significa que você sabe e entende quem você é, por que faz o que faz e o que o motiva. Além disso, significa ser honesto consigo mesmo, ter a coragem e a integridade de enfrentar a si mesmo de maneira sincera. Isso é muito importante, pois a honestidade ao enfrentar suas forças e fraquezas é essencial para a mudança positiva, caso você não esteja satisfeito com quem é. Neste curso, forneceremos uma abundância de informações sobre por que você é como é e como pode efetuar mudanças positivas, caso sinta necessidade. O sétimo ingrediente do sucesso é realmente um resultado e um senso de realização pessoal.
aprofundaremos mais nisso. Em outras palavras, é a sensação de que alguém está se tornando tudo o que é capaz de ser. A atualização de si mesmo significa que todos os dias se sente como se estivesse caminhando na direção de manifestar todas as suas potencialidades inerentes. A atualização de si mesmo é o resultado de ter objetivos e ideais valiosos, de cultivar relacionamentos amorosos e de possuir um alto nível de autoconhecimento, que gera saúde, energia e paz de espírito, entre outros benefícios. O interessante e trágico é que a maioria dos homens e mulheres hoje alcança tão pouco em uma escala de 1 a 10 em termos de potencial humano. A pessoa média está funcionando muito abaixo do que é capaz de alcançar. Em uma escala de 1 a 10, a pessoa comum não consegue atingir mais do que 2 ou 3. Descobrimos que 84% das pessoas que trabalham estão insatisfeitas com seus empregos porque não estão usando suas habilidades e potencial. Além disso, 80% prefeririam estar fazendo algo diferente. Em um estudo sobre casamentos, descobrimos que 38% dos casais prefeririam estar casados com outras pessoas. Também constatamos que, na maioria dos casos, as pessoas, após um período de ganho de bom salário, se veem desempregadas ou dependendo apenas de suas aposentadorias. Apenas 1% alcançou riqueza, 5% conquistaram independência financeira, 15% conseguiram uma renda modesta e 80% dependem financeiramente de outros. O salário médio de um casal aposentado nos Estados Unidos ou no Canadá atualmente é inferior a $60, após terem ganho entre $500 mil e $1 milhão ao longo de suas carreiras. A causa fundamental desse cenário é que chegamos a este mundo sem um manual ou instruções. Passamos por todos os níveis de educação sem nunca aprendermos nada sobre o sucesso pessoal. Eu acredito que deveria haver um curso sobre sucesso em todas as escolas e universidades. Chegamos ao mundo como um computador que, por assim dizer, veio sem manual de instruções. Imagine alguém que comprou um computador magnífico, o levou para casa, o desembalou, o ligou e percebeu que não havia vindo com um manual ou instruções. Portanto, teve que descobrir por conta própria como fazê-lo funcionar. Da mesma forma, chegamos ao mundo sem um manual de instruções e passamos a vida tentando descobrir como fazer as coisas corretamente. A chave para o sucesso é, antes de tudo, a compreensão, aprendendo como fazer as coisas de maneira eficaz. Este curso é um manual de instruções para o sucesso. Após concluir este curso, você terá uma compreensão muito mais profunda de si mesmo do que jamais imaginou. O segundo ingrediente do sucesso é o esforço. Há muitas pessoas que estudam a vida toda, mas nunca fazem o esforço necessário ou tomam as ações corretas para alcançar o sucesso. Compreensão multiplicada por esforço resulta em sucesso. Neste curso, não apenas aumentaremos Os gregos morreram, Aristóteles morreu, e o pensamento grego foi pouco a pouco sendo substituído por um outro jeito de pensar a vida, o homem, o universo, e esse outro jeito também tinha um grande líder, um grande mestre espiritual, chamado Jesus. Jesus nasceu em Nazaré, 350 anos depois de Aristóteles. Aristóteles, você sabe, era grego e estudou na academia de Platão. Jesus era judeu e se formou no judaísmo. Aristóteles tornou-se um subversivo na academia. Jesus tornou-se um subversivo no judaísmo. Jesus disse preparados e adestrados para amar à moda de Platão. Na escola, eu estudei a vida inteira nos jesuítas aqui de São Paulo. Eu me lembro, no primário, a coordenadora era a tia Maria das Graças. E a tia Maria das Graças sempre dizia: o primário é a preparação para o ginásio. Vocês têm que desejar entrar no ginásio. Preparados e adestrados para amar à moda de Platão.
Na escola, eu estudei a vida inteira nos jesuítas aqui de São Paulo. Eu me lembro, no primário, a coordenadora era a tia Maria das Graças. E a tia Maria das Graças sempre dizia: o primário é a preparação para o ginásio. Vocês têm que desejar entrar no ginásio. Amor pelo ginásio, quando estamos no primário. Passam-se 4 anos, você entra finalmente no ginásio. E nesse momento você tem todos os motivos do mundo para acreditar que agora a vida vai valer a pena. Agora você tem um professor para cada disciplina. Agora você não é mais um bebezinho. Agora você já tem discernimento. Agora vai ser tudo bom, haverá gozo e felicidade. Mas entra a tia Guiomar. E a tia Guiomar avisa: o ginásio é preparação para o colegial. Vocês têm que aprender a ser adultos aqui. No colegial, sim, não haverá uniforme mais. No colegial, sim, poderão escolher entre exatas, humanas e biológicas. E ficamos mais 4 anos nos preparando para o colegial. Já são 8 de preparação para a vida. Chega no colegial, você tem todos os motivos para acreditar que agora a vida vai valer a pena. Afinal, agora é em outro prédio, no prédio novo. Agora só os adultos entram, agora é show de bola. Agora haverá de fato uma vida que ganha nela mesma toda a sua razão de ser. Mas entra o coordenador Mário Zan, indivíduo gigante, e com voz de trovão avisa: o colegial, como devem deduzir, é a preparação para o vestibular. Você então entra na faculdade, e quando entra na faculdade tem todos os motivos do mundo para acreditar que agora é do caralho, agora é show de bola, agora é nós, velho, agora ninguém segura, ainda mais dependendo do curso que você for fazer, desses cursos tipo comunicação, direito, filosofia, coisa meia boca, dá para fazer as 3 ao mesmo tempo e você ainda se diverte, é show de bola. Então você pega e diz: agora vai ser incrível. Mas aí você começa a andar pelos corredores da faculdade e você vê lá estágio disso, estágio daquilo, estágio na Unilever, estágio na Nestlé, estágio na Oi, estágio na Vivo, estágio na coisa, e alguém já buzina no teu ouvido: malandro, eu, se fosse você, arrumava um estágio agora mesmo, porque aqui você não vai aprender porra nenhuma. Se você não entrar logo no mercado de trabalho, você está fudido, ninguém mais vai te contratar. Você tem que entrar no mercado de trabalho, faça um estágio imediatamente, e aí você vai que nem um doido atrás de um estágio, e tem o dia que você consegue o estágio. Nesse dia você diz: agora ninguém me segura. Já são muitos anos esperando, mais de 12, agora vai. Você chega no primeiro dia do estágio, alguém olha para você e diz: sabe o que é? Estagiário. Se você não for efetivado, não vai valer nada isso aqui. E agora o objeto do desejo é a carteira assinada, é a efetivação. Até o dia que você, depois de passar noites e noites em claro, trabalhando que nem um condenado, você, explorado padrão, você consegue a carteira assinada. Nesse momento, já são 17 anos. E por alguma razão você começa a desconfiar. Já não era sem tempo? Você entra no primeiro dia, você vai com a família toda, bandas e fanfarras, faixas, parabéns, a vida começou, alegria, agora é nós, e você é recebido pelo chefe. O chefe olha para você e diz: sabe o que é? A empresa tem 15 níveis. E você, obviamente, está no G15. Enquanto você não passar para o G14, você é invisível. Você não existe, não tem nem lugar para sua bicicleta no estacionamento. G15 não existe. O que é que eu faço para passar para o G14? Persiga metas. O que são metas? São como cenouras. Eu vou ligar o PowerPoint, vou mostrar a cenoura e você sai correndo. Quando você agarrar a cenoura, você traz para mim. Show de bola. E lá sai você, atrás da cenoura. E aí você agarra a primeira cenoura. Aliás, a primeira cenoura agarrada é uma sensação indescritível. Você traz a cenoura na mão, dentro no ônibus, e traz para o chefe e diz: está aqui a cenoura, vamos à comemoração. A vida finalmente chegou. O chefe liga o PowerPoint e apresenta uma nova cenoura. E aí você pega a cenoura, entrega a cenoura, pega a cenoura, entrega a cenoura, pega a cenoura, entrega a cenoura, e você vai subindo. Depois de 15 anos você já está no G8, o seu chefe já está no G3, o seu chefe até já é chamado com aquelas siglas CPO, IQO, IFFO, não sei o quê. O seu chefe se acha agora, e você está no bom caminho. Aí você encontra o chefe
tomando café e diz, só por curiosidade, faz 15 anos que eu persigo tuas cenouras. Onde é que você enfia tanta cenoura, cara? Vai ter um dia que vão fazer uma festa para você. Quando fizerem uma festa para você, você já dançou. Vão fazer uma placa também. Obrigado, perseguidor de cenouras. Foram 30 anos de dedicação e suor. Foram 30 anos em que as cenouras canalizaram toda a tua energia. Parabéns, muito obrigado, mas vamos substituir você por alguém mais jovem e mais iludido. E aí você começa a dizer coisas como, quando eu me aposentar, aí sim a vida vai valer a pena. Mas já está chegando no fim. Você vai comprar uma Kombi, uma casa em Serra Negra. E quando você tiver com 80 anos, com a família chorando em volta nas últimas, ainda é possível que chamem alguém vestido diferente, com um olhar sombrio, e disse, nada de tristeza, porque o melhor ainda está por vir. E você terá passado 80 anos sem ter tido coragem de levantar a mão para dizer, tem alguma coisa de errado no reino de Eros, no reino do amor de Platão. Tem alguma coisa de errado porque essa vida é um saco sem fundo. Não tem saco para tanta cenoura. Sempre haverá o que falta, e o que faz falta no mundo do consumo é a mesma coisa. Ou você já viu alguma publicidade que diz assim, agora que você já comprou, guarde o seu cartão de crédito e vá ser feliz com o que você tem. Jamais o que você compra não vale nada. O que vale é o que você ainda não comprou. Platão é triunfal. E o capitalismo aplaude o amor de Platão, porque é movido pelo que falta. Do lado da produção, o lucro ainda não alcançado. Do lado do consumo, os bens que ainda faltam ser adquiridos. E qual é a promessa da sociedade capitalista? Sempre haverá o que você não tem ainda, para que você possa se deixar guiar por essa estrela guia, que é a falta, a frustração e a perseguição do que você nunca conseguirá alcançar. Sorte é quando preparação encontra a oportunidade. Essa é a verdadeira sorte. A sua sorte é construída por você. Pergunte para um fracassado. Ele vai dizer que depende de sorte, por isso que ele perdeu. Essa pessoa que está esperando a deriva acontecer, não vai acontecer nada mesmo, não. Se nadar rio abaixo, até um boi morto viaja na velocidade do rio, porque ele está boiando. O rio abaixo, qualquer um nada. Eu quero ver você nadar rio acima com peso no pescoço. Isso é que faz você forte. E você vê lá na frente. Eu te garanto que todo mundo está na crise. Deixa eu fazer uma analogia para você. Saíram 2 indivíduos para caçar. Tá? Aí, eles estavam lá para caçar, caçando. De repente surgiu no horizonte um urso vindo em direção a eles. Você imagina, um urso vindo na sua direção. Aí um deles, o que fez? Tirou a calça, pôs o calção, tirou o sapato, pôs o tênis, e o outro olhando, e o outro falou assim, o que você vai fazer? Ele falou, vou correr. Por que tanto você correr? O urso corre muito mais rápido que você. Ele falou, mas eu preciso correr mais rápido que o urso. Eu preciso correr mais rápido que você. Eu recomendo você para aprofundar nessa ciência, porque sucesso é uma ciência. Do mesmo modo que você aprende física, química, biologia, matemática, você pode aprender a ser bem-sucedido. E você tem que aprender a trabalhar com esses 6 ingredientes: a autoestima, a comunicação, metas, trabalho, atitude, ambição.
Sucesso é uma ciência, do mesmo modo que você aprende física, que você aprende química, que você aprende biologia, você pode aprender a ser bem-sucedido, que é diferente de ter sucesso. Não é a mesma coisa. Você pode ter um jogador de futebol que tem muito sucesso jogando futebol, mas você vai ver a vida pessoal dele é toda comprometida, toda confusa. Então essa pessoa tem sucesso jogando futebol, mas não é uma pessoa bem-sucedida na vida. Para ser bem-sucedido na vida, você tem que trabalhar em várias áreas. Na área pessoal, na área profissional, na área financeira. Não é uma coisa só. Na área familiar, na área social, na área de amizades. Então, existe todo um processo. É completo. Essa é a diferença. Ter sucesso é uma coisa específica. Eu sou um corredor de carro e eu ganho na corrida de carro. Eu tenho sucesso nessa área. E ser bem-sucedido é uma pessoa que consegue equilibrar as coisas na vida. Bom, mas aí você deve estar pensando, eu tenho que nascer em berço de ouro? Não, pelo contrário. As pessoas bem-sucedidas na vida, em geral, tiveram uma infância difícil. 85% das pessoas que se consideram bem-sucedidas no Brasil vieram de família humilde. Ou seja, trabalharam com alguém, foram empregados, passaram por tudo isso. Então, você não está condenado a ser quem sempre foi. Mas para fazer isso, nós temos que ter algumas modificações, porque nós carregamos, você, eu, todo mundo, uma série de crenças. E o nosso modus operandi, o nosso operacional, é baseado nas nossas crenças. E essas crenças, muitas vezes, são desfavoráveis. Elas não estão nos trazendo os resultados desejáveis. Uma crença torna-se obsoleta quando ela não está nos proporcionando aquilo que nós queremos. Nós não precisamos reinventar a roda. O segredo aqui é fazê-la girar mais depressa, porque alguém já veio antes, estudou tudo isso. Napoleão Hill fez um estudo e pesquisou milionários, pessoas bem-sucedidas, não só na parte de dinheiro, mas na parte de família, na parte de saúde, etc. E ele conseguiu identificar quais são os denominadores comuns que essas pessoas ditas bem-sucedidas têm. De onde nós vamos começar? Da base. Como é que você constrói uma casa? Você não começa pelas paredes, nem você começa pelo teto. Você começa pelo alicerce. Então, o alicerce é a nossa autoestima, é a nossa autoimagem, é o modo como nós nos sentimos com relação a nós mesmos e é o modo como nós nos vemos. Nosso desempenho, tanto pessoal quanto profissional, nunca vai ser maior do que a nossa autoestima. E eu tenho uma boa notícia para você. A nossa autoestima, ela não é feita de cimento, ela não é feita de pedra, ela é feita de linguagem. Nós somos animais linguísticos. Ela foi criada linguisticamente e ela pode ser recriada linguisticamente. Então, a primeira coisa que nós temos que saber é o seu grau de autoestima. Então, eu vou fazer um questionário aqui muito simples. Nós vamos pegar a sua saúde, a sua família, as suas finanças, a sua vida profissional e as suas amizades. E para cada uma dessas, especificamente, à medida que eu vou conversando, você vai dar uma nota entre 1 e 10. Então, vamos começar com a primeira, saúde. Se você é o tipo de pessoa que não adoece nunca, está sempre bem, você vai dar nota 10. Se você é uma pessoa que está doente todo dia, você vai dar nota 1. De 1 a 10, o quanto você daria para a sua saúde? Ou para a sua família? Quando eu digo família, é o núcleo familiar. É os pais, os filhos, os irmãos, os cunhados. A sua família como núcleo, de 1 a 10. Que nota que você daria? Agora vamos para as suas finanças. Como é que é a sua vida financeira? Como é que é a sua conta bancária? Se você perdeu o emprego hoje, se você parar de trabalhar hoje porque você teve um acidente, você ficou doente, quanto tempo vai durar o dinheiro? E você mantendo o mesmo estilo de vida. Isso tem um nome. Isso é chamado abastança. Se você está devendo, está gastando mais do que você está ganhando, ou até ganhando igual, você está pedalando igual a bicicleta que está pedalando, igual que você parar de pedalar, você cai,
se está ganhando e gastando, e não existe abastança, você vai dar uma nota perto de 1. Mas agora vamos para o seu trabalho, a sua vida profissional. Deixa eu fazer uma pergunta muito simples para você. Se você ganhasse amanhã $1 milhão na loteria, depois de amanhã, você ia continuar fazendo a mesma coisa profissionalmente que você faz, ou você ia mudar? Se você ganhando $1 milhão amanhã, depois de amanhã, você estaria fazendo exatamente o mesmo, significa que você está em total congruência com a sua atividade profissional. Então, aí você merece um 10. Tá? Agora, se você está contando os dias para a aposentadoria, isso significa que você não está satisfeito com o que você está fazendo. Aí você merece dar para sua nota 1 ou 2. Eu tenho mais uma nota aqui, que é amizades. Eu não estou falando de conhecido, estou falando de amigo. Com quem você pode contar? Quem que você sabe que vai te ajudar? Se você morresse hoje, quem é que viria no seu enterro amanhã? É uma boa pergunta para ver quem está perto de você, quem está cuidando. Então, amizade, você tem duas coisas. Primeiro é a quantidade de amigos e segundo é a qualidade, a profundidade. Então, agora você tem uma nota para você, para a sua saúde, para a sua família, para as suas finanças, para a sua vida profissional e para a sua amizade. Soma essas 5 notas, por favor. Só vou usar um exemplo aqui para lhe ajudar. Vamos supor que eu dei 7, 7, 7, 7, 7. Somei 7, 5 vezes, dá 35. Eu pego esse número e multiplico por 2, dá 70. Significa que eu estou operando o potencial da minha autoestima em 70%. 70% do potencial da minha autoestima. Se agora eu pego esse potencial e aumento para 72, 73, vai fazer uma diferença absurda no resultado. Aí você pergunta para mim assim, como é que eu faço para melhorar? Aí vem um ponto crucial. Eu vou te mostrar 3 coisas que você tem que fazer. Tá? A primeira coisa é você desenvolver uma capacidade de visualização. Não daquilo que você não quer, mas daquilo que você quer. Se você se concentra naquilo que você não quer, em vez de concentrar naquilo que você quer, é como se você estivesse dirigindo um carro olhando pelo retrovisor. Você sabe de onde você está vindo, mas você não sabe para onde você está indo. Então, o Einstein dizia que a imaginação é mais importante do que o conhecimento. Todas as vezes que houver uma disputa entre conhecimento e imaginação, imaginação ganha. Então, você tem que aprender a imaginar a situação que você quer. Ela tem que existir primeiro no seu cérebro. Então, você tem que aprender o processo da visualização e concentrar naquilo que você quer, na sua área de saúde, na sua área de família, na sua área profissional, assim por diante, nas áreas mais importantes da sua vida. Você tem que aprender a visualizar. Isso é a primeira coisa. Mas não para aí. Você já percebeu que desde que eu comecei a falar, para conversar com você aqui, que dentro da sua cabeça aí tem um diálogo interno aí que está conversando com você o tempo todo? Muitas vezes coisas você concorda, muitas coisas, tem algumas coisas que você discorda. Existe uma conversa aí dentro da sua cabeça. Tem uma voz aí dentro da sua cabeça. Essa voz, você está perguntando que voz? É essa aí. Então, para escutá-la. Ela é uma voz amigável ou não? Você tem ela como amigo ou é uma pessoa que está te criticando? Existe aí dentro um diálogo interno que faz uma diferença enorme na sua vida. Você nunca deixou de fazer nada porque o seu braço doeu, porque a sua cabeça doeu. Você deixou de fazer alguma coisa porque entre o seu ouvido direito e o seu ouvido esquerdo surgiu uma voz que te parou. Você quer ver que coisa interessante? Porta. Na hora que você pensou numa porta, né? Agora eu vou falar assim, ó. Não. Você viu o vazio que deu aí? Não existe representação linguística para a palavra não. Então, se eu falar para você assim, quer ver? Ó? Não pense azul. O que você está pensando? Então, quando aparece um diálogo negativo, você tem que falar cancela, cancela, cancela. Porque como o não tem representação linguística, o que vem depois do não é que vale. Não perturbe a sua irmãzinha. A mãe está falando para a criança. E ela continua perturbando a irmã. Porque a mãe está mandando ela perturbar. Aí a mãe vai dizer assim, mas eu preciso educar meus filhos, como é que eu faço?
Você solicita que seu filho, o que você quer dele, não o que você não quer. O que você quer que a criança faça com a outra? Que trate ela bem. Então você fala assim, trate bem a sua irmãzinha. Você tem que expressar o que você quer e não o que você não quer. E isso funciona também o diálogo interno. Certo? Só que eu falei da visualização, eu falei do diálogo. Deixa eu te falar mais uma coisa. O modo como você carrega o seu corpo. Qual é a sua postura? Vai para um shopping aí na sua cidade e fica observando as pessoas passarem. Vai ter gente que vai passar com o pescoço ereto, olhando para o horizonte, né? E vai ter gente que vai passar cabisbaixo, olhando para o chão. Se você estiver numa sala e entrar um rei, uma rainha, um príncipe, uma princesa, mesmo que você não saiba que é um rei, uma rainha, você vai ver que a pessoa que entra tem majestade. O que significa ter majestade? Ela anda com a postura ereta. Ela aprendeu desde criança, o Mordão me ensinando que ela tinha que andar equilibrando um livro. Então, no momento que eu coloco o meu corpo esticado, imaginando que tem um gancho vindo do céu que puxa a minha cabeça, o meu pescoço estica, os meus ombros relaxam, eu entro em contato com a inteligência universal. Bom, galera, essa aqui é a minha última entrada, né, que eu vou fazer hoje, porque se eu acabar sendo vitorioso nessa aí, eu vou fazer aí 50% de lucro sobre a banca, né? Então eu vou fazer a primeira, vou fazer aqui essa entrada, tenho 4 oportunidades buscando aí, galera, 5%, né? Então aqui acho que é a minha última, que eu já fiz bastante tempo aqui, né? Já estou bastante tempo já operando. Então acredito eu que vocês já conseguem ter verificado algumas entradas, viu o jeito que eu acabo operando, né? Viu que eu não tenho pressa, não sou doido, não coloco a banca toda, porque não adianta você colocar a banca toda, né? Se você coloca a banca toda, você acaba perdendo aí, meu. Então, galera, eu já fiz essa primeira entrada aqui, tá? Buscando aí 5%. Eu sendo vitorioso, galera, eu já paro, eu não vou mais arriscar, pelo menos por enquanto não, né? Mais tarde, quem sabe eu posso estar me aventurando um pouco mais. Porque aqui é campeonato, né, galera? Então aqui é campeonato, aqui é um valor que se eu perder, tipo, não vai doer, mas se eu ganhar, né, se eu conseguir me classificar, eu posso ganhar uma boa grana, né? Então, ó, a primeira eu já errei, né? Já tô colocando aí então para a segunda entrada, galera, estou buscando aí 5%, tá? Da segunda entrada, né? Então vamos para cima, vamos com calma. Eu já sendo vitorioso nessa aqui, eu tô fora do jogo, eu não vou participar mais, eu não vou me expor mais, porque é aquela, né, galera? Quanto mais você se expõe, quanto mais você fica no mercado, quanto mais aposta você vai fazendo, quanto mais entrada você faz, mais sujeito a perder você também está. Elas por elas, né? Entendeu? É bom ganhar, 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 mas elas por elas, você também está no risco de perder. Então você tem que ficar muito, mas muito ciente disso. Tá bacana? Bom, vamos aí, né? Por enquanto, aparentemente, parece que estamos sendo aí vitoriosos, né? Parece-me isso aí. Opa, maravilha, galera. Então, eu acabei acertando aí na segunda, né? Acertei aí na segunda entrada. Eu fiz aí, galera, um torno de 5%. Ai, deixa eu arrumar aqui, meu. Caramba. Me perdi aqui. Eu queria diminuir aqui. Deixa eu puxar pra cá. Isso aqui. Então, tá. Então, galerinha, aí, ó. Fiz aí mais 5% da minha banca, né? Então tecnicamente aí hoje eu fiz 50% da banca, né? Muito mais que 50%, acho que 57%, alguma coisa assim, que já é muita coisa, meu. Você fazer mais de 50% da sua banca em um dia é absurdamente muita coisa. Você em poucas semanas você literalmente consegue estar alavancando um banco muito alta. Mas é aquela, galera, quanto mais você aumenta o valor da banca, quanto mais você aumenta o valor disposto a perder, mais você precisa de emocional, né? Mais você precisa ter controle no emocional aí, né? Porque até então é uma banca pequena, valores pequenos, mas conforme o valor vai aumentando, o coração ele começa a acelerar um pouco mais forte, começa a acelerar um pouco mais rápido, né, galera? Então aí, ó, fiz aí, tá bom, mais de 50% da minha banca, né, daí no campeonatinho, mas hoje eu não vou arriscar mais, pelo menos por enquanto não, né, eu não vou arriscar mais tarde, quem sabe eu posso estar
me aventurando um pouco mais aí nessas brincadeirinhas aqui, né? Nessa brincadeirinha aqui e ver quanto eu consigo estar alavancando mais ainda. Tá bacana? Bom, galera, espero que tenham gostado, tá bom? Se você gostou aí, deixa um like aí, meu. Se inscreva no canal que futuramente eu vou estar postando mais vídeos, tá bacana? Tchau, tchau!